que um menino nos foi dado. Não esqueça o Natal, que um menino nos foi dado. No presépio abri os bracinhos pra colher você e eu. Que presente vamos dar ao menino que nasceu? Vamos dar um mundo de gente pra Jesus. Vamos dar um mundo de gente pra Jesus. Dai-me almas, dai-me almas. Este é o presépio da nossa casa. Eu falei que eu gosto de luzes, mas na verdade quem faz questão de montar tudo, todos os anos, de colocar as luzes, as bolinhas, montar o presépio, é a minha filha, a Maria Esther. Mesmo quando a gente vai passar o Natal na casa dos tios ou dos avós, ela faz questão. E eu gosto de cultivar isso nela, porque quando eu era criança, eu gostava muito de rezar o terço com a minha avó e minha mãe na frente do presépio. E como isso enchia meu coração de amor por Jesus. E o presépio ensina muita gente, né? O primeiro ensinamento é a humildade. A humildade é o princípio de todas as virtudes. Também o próprio local, né? A gruta de Belém, a gruta de pedra, igual ao nosso coração de pedra, que precisa ser transformado quando Jesus entra. A gruta que também estava escura e fria. Assim também Jesus entra no nosso coração, ilumina a escuridão, as trevas dos nossos corações, ilumina o nosso caminho para alcançar o céu. Também frio para o nosso coração que não sabe amar. Jesus, o menino Jesus, veio até nós para nos ensinar a amar. No ano de 2010, eu era professora de educação física, eu lecionava na Prefeitura Municipal de Cruzeiro, numa creche municipal. E os meus pais eram separados, meu pai morava distante de nós. E ele teve 6 AVCs. Quando ele teve o 6º AVC, ele perdeu a fala e paralisou o lado direito. Só que assim, a consciência dele era perfeita, ele entendia tudo o que se passava, mas não conseguia mais expressar, né? E ele foi tendo um sentimento de que ele não servia mais para nada, então isso foi fazendo muito mal para ele. Ele foi se definhando, ele chorava muito, porque ele achava que ele não podia mais ser útil para nada. E aí eu conversei com os médicos, a expectativa de vida dele era muito pequena, e com os meus irmãos nós resolvemos que seria melhor para o meu pai ele voltar a morar conosco aqui em casa, né? Para a gente tentar dar uma qualidade de vida melhor na parte de saúde, na parte de alimentação, e principalmente na parte de amor e carinho, mostrando para ele que ele podia muito, na condição que ele tivesse, ele era capaz de fazer muita coisa. É impressionante a força do perdão. Devolveu a dignidade àquele homem. Desenvolveu um projeto lindo deste de restauração dos brinquedos. Continua trazendo dignidade a tantas outras pessoas. E ainda, de quebra, faz a alegria da garotada por tantos lugares nesse Brasil. E aqui ele era muito agradecido, ele chorava muito, porque ele sabia que a gente tinha perdoado ele por tudo que ele tinha feito. E ele não conseguia mais expressar. Então ele só abraçava, mostrava a gente, chorava. E aí eu falava, pai, você pode, você é muito importante. E aí eu falei, eu vou pedir afastamento da prefeitura para ficar cuidando dele. Quando ele voltou para cá, a gente não tinha condição de ter cadeira de rodas, nada. Então, assim, eu pegava ele no colo, punha na cadeira normal, punha no sofá, punha na poltrona, até nós conseguimos comprar tudo para ele de novo. E aí eu tava aqui com meu pai um dia, e ele ainda chorando muito, né, por tudo que tinha acontecido, ele estar inválido. E aí toca a campainha aqui em casa. Aí quando eu fui ver a campainha, quem que eram? Eram alguns dos meus alunos com os pais, que eles ficaram sabendo que eu parei de dar aula para cuidar do meu pai. E aí eles falaram, se a tia Elisa não vai na creche, a creche vai vir na casa da tia Elisa. E começaram a vir aqui em casa.
Aí eles acharam uma festa, porque eles viam que meu pai não andava, só que como eles tinham 2, 3 aninhos, eles achavam que meu pai não andava porque ele não queria. Então eles falavam, tio Zezinho, tem carrinho, tio Zezinho, tem carrinho, batendo palma. Meu pai olhava para a cara deles e achava o máximo de engraçado, porque ele pensava, essas crianças não estão entendendo nada. Aí eu falei, vem aqui para vocês verem o quarto do tio Zezinho. Eles subiram na cama do meu pai, era cama hospitalar. Rodava a maçaneta, vup, caía no chão, cama escorregador. Aí eles saíram daqui de casa contando para os pais, mãe, na casa da tia Elisa o tio Zezinho tem carrinho, a vovó Marinha também. Eles andam de carrinho, não andam a pé. E outra, ele tem cama escorregador, a minha cama não faz isso. Então, assim, eles colocaram a inocência, né, no mundo lúdico, assim, que meu pai foi adquirindo, vendo que, peraí, ele começou a se sentir importante. Nossa, eu tenho cama escorregador, né? E aí, as crianças foram embora. Aí, no outro dia, eu tava com meu pai aqui, né, passeando no quintal. De repente, de novo a campainha. Tia Elisa, já estamos entrando. Eu falei, eu não acredito que eles voltaram. As crianças tudo aqui de novo. E assim foi se repetindo. Aí eu conversei com o pároco, na época era o padre Fernando Sampaio. Eu conversei com ele e falei, padre, eu estava pensando o que eu poderia fazer, porque meu pai só mexe um lado, a minha avó na cadeira de rodas e as minhas crianças também, tem muitas crianças carentes, eu queria fazer com eles tipo um brinquedinho. Na minha ideia, eu ia pegar um pote de sorvete, colocar rodinha e fazer um brinquedo reciclável, assim, com as minhas 11 crianças, meu pai e minha avó. Aí o padre escreveu uma carta e falou, nossa, Elisa, vai ser muito bom, porque você está ajudando seu pai, ajudando sua avó, as crianças carentes, porque eu queria mostrar para os meus alunos que apesar deles serem carentes, tinha criança mais carentes, que não tinham nenhum brinquedinho. Se eles tinham um, tinha quem não tinha nenhum. Então, eles começaram a se sentir importante. Eles vinham aqui e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falavam, a gente veio arrumar brinquedo para as crianças carentes, sendo que muitas vezes eles eram carentes. Final de 2001, fui levar para o padre 2.950 brinquedos. Nós fomos em 5 carros. O padre falou, Elisa, você falou 50 brinquedos. Eu falei, padre, foram pedindo para o vizinho, foram pedindo, a cidade foi vendo que nós estávamos fazendo esse trabalho, foi deixando o brinquedo e assim foi. Era para ser uma terapia ocupacional para o meu pai, hoje se tornou uma ONG, porque hoje nós começamos a atender, a partir de 2012, nós começamos a atender já as comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, o Vale do Paraíba todo. E os brinquedos todos feitos aqui, consertados, são entregues aqui, nós higienizamos, consertamos e distribuímos. E essas crianças que eu deixei, que eu precisei deixar, hoje eles estão com 11 anos, eles são meus participantes mirins. Eles vêm aqui, me ajudam ainda. Muitos deles a gente ainda tem bastante contato. O meu pai, a expectativa de vida dele, que era 1 mês, ele viveu 4 anos comigo aqui. Eu fiquei sendo responsável por ele, né? Ele passou a ser meu filho. Então eu tinha a guarda dele e aqui ele adquiriu um novo sentido. Ele acordava, ele mostrava o quintal, fazia ó. Falava, o que você quer, pai? Ele ó. Ele queria vir aqui no quintal. Aí eu dava o brinquedinho para ele, com o lado que ele mexia, ele encaixava os brinquedos. Eu falava, pai, encaixa esse aviãozinho, e ele encaixava. Então ele foi adquirindo, ele viu que ele podia. E aí o que eu fiz? Depois que nós arrumávamos os brinquedos, eu colocava ele no carro e ele ia junto no orfanato levar. Então, assim, nos orfanatos, com o lado que ele mexia, ele segurava a criança carente no colo, segurava os bebezinhos do orfanato, dava o brinquedinho que ele mesmo arrumou. Então, ele foi enchendo de esperança, de sentido para a vida dele. E esses 4 anos que ele viveu conosco, foi assim, foi sempre super motivado para estar fazendo bem, porque ele sabia que ele era importante. O perdão, ele é capaz de transformar tudo, né? E onde você coloca amor, tudo prospera. Né? Quando você acha que a pessoa não tinha nada para oferecer, eles tinham o quê? Boa vontade, amor. Os padres acompanharam a gente quando ele voltou e ele comungava toda terça-feira com a minha avó e ele. Então ele se transformou, né? E a última doação que meu pai fez, ele já estava na UTI, e ele estava com... Eu sempre conversei, quando eu ia lá, eu conversava com ele, mesmo quando ele estava em coma, eu falava como se ele estivesse comigo ali. Eu falei, pai, você quer que a gente tente arrumar essa UTI que você tá? Aí ele fez que sim, que queria. Eu
falei, então eu vou ver o que eu consigo. Vou falar com os amigos nossos da ONG, eu vou ver o que eu consigo pra gente deixar essa UTI bem bonita, tá? Aí ele falou que tá. Aí eu fui embora, entrei em contato com as pessoas que eu sabia que podia ajudar e pedi se a gente conseguia doar para todos os leitos da UTI de Cruzeiro 2 travesseiros e um cobertor daquele de microfibra. E aí eu consegui. Aí eu falei com a assistente social, ela falou, nossa, Elisa, vai ser muito bom. Eu falei, só que tem duas coisas. A primeira coisa é que eu não quero que você conte que foi a ONG nem meu pai, para ninguém que tá ali, nem quero que ninguém saiba. E nem você favoreça meu pai, porque ele sempre ensinou assim, minha mãe sempre ensinou assim, né, para não, o que a mão direita faz, o outro não fica sabendo. Aí ela falou, pode deixar, Elisa. Eu falei, eu só quero que ver eles usando, porque o grande medo nosso da ONG é ter desvio, que infelizmente tem. Eu doar um brinquedo e ele ser vendido, sabe? Aí ela falou, não, pode deixar. Eu falei, eu venho em todas as visitas, manhã e tarde. Ela falou, a gente vai fazer higienização e tal. Eu falei, não tem problema, eu espero, só quero ver eles usando. E assim foi. Passou uns dias, umas semanas, aí eu cheguei lá, as duas camas lá do fundo, leito 1 e 2, com o cobertor azul. Eu acho que estava 1, a 2, a 3 e a 4, com cobertor azul e os travesseiros. Aí os familiares que estavam entrando comigo falavam, nossa, o que é isso? Essa UTI tá muito chique. Aí eu olhava, né, não falei nada. Aí eu falei, pai, olha lá. Aí eu levantava ele e falava, olha ali o cobertor que a gente deu. Falei pra ele, né. Aí ele ficava, pô, eu falei, pai, disfarça, não é pra você ficar fazendo isso. E aí ele começava a fazer, que ele gostava de dançar. Quando ele tava alegre, ele ficava, isso que ele sabia fazer, mexia o lado que ele mexia. Aí ele ficava, tananana. Eu falava, pai, os outros vão achar que a gente é doido, porque eu tô rindo, na UTI todo mundo chorando, você dançando. E ele, tanana. Aí eu tinha que abaixar a cama dele pra ele não ver, porque assim foi no primeiro dia, aí no segundo dia tinha mais leitos com o cobertor já. Aí ele ficava, tananana. Todo dia a mesma coisa. Eu falei, pai, que vergonha. Todo mundo olhava pra gente, né, porque eu rindo, meu pai dançando, e ninguém entendendo nada. E aí o que aconteceu? Meu pai era o leito 10. Quando foi o leito 9, meu pai faleceu. Ele não recebeu o cobertor que ele doou. Nem um dia ele dormiu com o travesseiro. Aí a assistente social ficou muito triste. Ela falou pra mim, poxa, Elisa, seu pai fez a doação. Eu falei, não faz mal. Eu falei, aonde ele ficou do cantinho, ele via a UTI inteira. Ele viu a UTI inteira usando. Cada vez que ele dançava de alegria, ele sabia que ele tinha sido doado as coisas. Eu falei, ele se realizou, ele estava muito feliz. Precisou ele passar tudo que ele passou, que eu acho que foi duro demais, né? Mas precisou ele passar para hoje ele tá no céu, com certeza.